Meu nome é Ramon Bertimalho de Borges e esse aqui é um vídeo onde eu vou fazer a apresentação, né, do artigo que foi pedido na matéria de fontes alternativas de energia. O artigo em questão foi pedido que procurasse um artigo sobre energia eólica, né, e o que eu escolhi foi esse, avaliação da energia eólica no Brasil utilizando a análise SWOT e PESTEL. Não sei se eu pronunciei certos nomes, né, mas é a metodologia que ele usou para fazer a análise, se verificar, né, se pode ter sucesso ou fracasso das estratégias, né, de uma organização ou programa governamental que adote esse tipo de energia, né, adote esse tipo de tecnologia para geração, né, de energia. Bom, aqui no resumo ele começa falando isso, né, sobre as duas metodologias que ele vai usar, os dois métodos de análise. A fim, né, de verificar a importância, a fim de verificar se é favorável, né, a implementação desse tipo de geração de energia. Né. Bom, aí aqui na introdução ele começa falando, né, que essa é uma fonte em expansão, né, de energia, mostra um gráfico que mostra o aumento, né, dessa geração, né, eólica durante os anos de 2007 a 2015, a gente percebe que aumentou bastante. Ele fala que está em expansão no mundo inteiro, né, nessa fonte de energia, que é considerada uma fonte de energia limpa, e que tem capacidade, né, para atender a demanda futura, né, de eletricidade. Nos traz os dados aqui, né, e as fontes de onde ele retirou esses dados. Aí aqui embaixo fala que o aumento, né, desse desenvolvimento, dessa tecnologia, do uso desse tipo de energia é dado também pelo protocolo de Kyoto, né, onde que foi feito um acordo entre os países participantes a fim de reduzir, né, a emissão desses gases de efeito estufa. Como a gente sabe, essa energia aqui eólica não é uma energia limpa, né, não produz esses gases que são nocivos à atmosfera e o meio ambiente, né? Então foi feito esse acordo de sustentabilidade, né, entre os países, né? E aqui embaixo fala que foi com o intuito de minimizar, né, os impactos ambientais, como eu havia falado, principalmente por combustíveis fósseis. Fala que é uma energia com preços competitivos, né, e uma tecnologia disponível, né, no mercado, já está bem desenvolvida, né, agora, por mais que no Brasil a gente tenha que depender dos outros países, como ele fala mais adiante no texto, para adquirir, né, fazer a instalação dessa tecnologia. E bom, aqui fala um pouco sobre a diversificação, né, da energia no Brasil, que a eólica vem crescendo um pouco. Ele fala embaixo, mostra os locais em que já estão instalados, né, essas turbinas, né, para geração de energia, essas hélices. E aqui ele fala também sobre um pouco da história, né, sobre a energia eólica, onde começou, como foi começado a usar, né, a força dos ventos em embarcações. Fala um pouco sobre a origem da palavra eólica. Fala também sobre a primeira máquina, né, construída para obter energia por meio, né, dos ventos. Deixa eu ver se eu acho aqui quando que foi. Que foi bem antigo que foi feito isso já. Eu acho que foi aqui, ó, em 1935 a 1970. Ah, não, aqui em cima, 1887, bem antigo já era, né? Já foi desenvolvida uma máquina para transformar essa energia, essa força dos ventos, né, em energia eólica, né? Mas aqui, como qualquer tecnologia surgida antigamente, ou qualquer coisa da ciência que discordava de religião e essas coisas, foi reconhecido como obra do diabo, né? Então só foi explorado mais para frente, como eu tinha confundido, né, o ano aqui, em 1937 e 1970, né, pelos europeus após a Segunda Guerra Mundial. Bom, aí aqui ele fala um pouco sobre a metodologia, né, que ele vai usar, nos explica sobre em que consiste
a análise SWOT e Pestel, né? Não é muito difícil de entender, ele faz uma boa explicação aqui, e depois com as tabelas a gente vai ver também melhor em que consiste, né, essas duas. E aqui ele mostra, né, como que ele vai enumerar os pontos positivos e negativos, vai também dar uma pontuação, né, vai enumerar cada ponto que ele vai apresentar na tabela. Bom, aqui é o método que ele usa para fazer a pontuação, aqui tudo explicando o método ainda. E bom, aqui já é a aplicação da análise, né? Bom, aí ele cita aqui, né? Primeiro aqui são os pontos fortes, né, os pontos positivos, começando que a fonte eólica é inesgotável e possui grande disponibilidade, né, já que o vento o vento vai continuar, né, lá é uma fonte renovável, não tem a época de estiada, por exemplo, que tem nas usinas hidrelétricas, né, que é um problema que enfrenta, que ele até cita anteriormente, que pode fazer utilizar dos dois, né, porque a época de estiada, né, que é o que produz menos energia nas usinas hidrelétricas, coincide com a época de ventos mais fortes, né, produziria mais energia nessa fonte eólica, né. Bom, aqui no segundo tópico, ele fala que nas mesmas áreas de agricultura ou criação de gado pode-se construir esses parques eólicos, já que eles são bem altos, né, não ocupa tanto espaço, mas a gente vai ver depois que também tem umas implicações, né, de construções perto que influenciam negativamente na vida de quem está perto dessas turbinas. Bom, na terceira aqui está falando que existe um mercado imediato para o consumo, com preço competitivo. A quarta que está falando que as turbinas não necessitam de manutenção tão frequente, né, como a gente já tinha visto também na energia solar, né. Bom, a quinta aqui está falando tecnologia já é conhecida e desenvolvida, né, como eu tinha falado lá em cima, ela já vem sendo desenvolvida há muitos anos. O tempo de construção da usina elétrica é de aproximadamente 18 meses, né? Não é um tempo tão longo se for parar para comparar com uma usina hidrelétrica, por exemplo. Bom, aí fez a pontuação aqui, né? Classificação PSU e a Likert, que é a Pestel, né? O jeito de fazer análise Pestel pela escala Likert. Bom, aí aqui embaixo temos os pontos fracos, né? E esse daqui eu estou citando os fatores internos, né, da utilização. Depois a gente vai para os fatores externos. Bom, dos fatores internos negativos aqui a gente pode focar a gente pode analisar aqui que ela pode não ser gerada em momentos necessários, para depender das forças dos ventos, né? Como a gente depende lá, né, das diferenças, né, das massas de ar, da temperatura das massas de ar, a gente não sabe, tem as épocas, né, de que esse vento dá mais forte, mas também tem umas épocas que ela pode não produzir tanta energia, né? Bom, essa tecnologia foi desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos, né? Torna dependente de preço e condições, né? O que eu falei que é a gente dependente dos outros países, né? Então, para instalação dessa tecnologia, a possibilidade da tecnologia se tornar obsoleta, né? Desenvolverem outras que aproveitam melhor, né, o vento, e como já está instalada essa aqui, né, fica obsoleta a nossa tecnologia. E a décima é fator de capacidade com baixa eficiência, dependendo de qual a gente vai instalar, né. Bom, aí aqui tem a pontuação também. Agora aqui a gente tem os fatores externos, como fatores externos positivos, né, como a não emissão de gases poluentes, não geração de resíduos, que ela é uma energia renovável, né, como eu tinha dito, novas oportunidades de trabalho, né, já que vai precisar de gente para fazer a manutenção, tomar conta, ficar perto lá e fazer a instalação, né, como 18 meses lá já tem o trabalho para quem vai instalar. Bom, a 15 aqui, áreas podem ser reutilizadas em caso de desativação do parque, e a diversificação da matriz energética, que aí não fica restrito só à energia hidrelétrica, que é o principal, né, que a gente tem aqui. Bom, aí temos aqui os fatores externos negativos, a geração de poluição sonora e visual, né, como eu disse, pode ter as construções perto, mas
poluição desses pela geração de ruído e a visual, né, atinge quem mora lá perto, né. Bom, não é autossuficiente, né, é necessário outra fonte simultânea, como eu disse, precisa da energia hidrelétrica, né, também não dá para depender só dessa, que eu coloquei isso na minha resenha. Bom, ela pode afetar a fauna, né, como pode pássaros, por exemplo, na época de migração, atingirem, né, as hélices, né, e também gera interferências eletromagnéticas na Terra. Bom, aí aqui ele comenta, né, a gente tinha feito lá em cima também sobre cada tópico desse. Aí aqui ele mostra, né, quantos pontos fortes que tem e os pontos fracos, internos e externos, né, como oportunidade de ameaças que tem ao ambiente e à empresa. Bom, aí aqui ele discute, né, sobre os resultados, né, que ele obteve, e faz a avaliação, né, se vale ou não a pena. No final ele conclui que o investimento é vantajoso, ele colabora, né, para a diversificação da matriz energética do país, é propício realizar esse investimento, né, vale a pena, que os pontos fortes são maiores do que os pontos fracos. E eu concluí aqui, né, na minha resenha, que ele é um texto de extrema relevância para qualquer um que tem interesse nessa área de energia e de sustentabilidade. Tem bastante conteúdo, né? Dados também apresentados e a análise de fatores para essa instalação da energia eólica, né? Ele detalhou bem, enumerou, deu a nota e comentou depois disso sobre cada um dos fatores que ele mencionou, né, nessas tabelas. Muito bem detalhado, bastante explicativo, né, o texto, e eu coloquei que ele não deixou a desejar nessa metodologia, né, já que ele explicou bem a metodologia e utilizou bem ela, né, para fazer esse artigo. Bom, aí aqui tem as referências e essa aí foi a minha análise.